Olá, amigos da TV Cidade, estamos hoje com mais um Cidade Aberta. Cidade Aberta, onde nós recebemos os mais variados personagens, cidadãos, pessoas de alto gabarito de conhecimentos, e hoje não é menos diferente. Nós trouxemos aqui um rapaz nascido em Brasília, passou pelo Rio de Janeiro e agora adotou o Rio Grande do Sul. O nome dele é Gabriel Mello, vocês vão ouvir muito falar nesse nome. É um assessor e especialista em investimentos. Quem não quer saber hoje o caminho da roça, saber aonde que se bota os pila, né? Onde que se investe o dinheiro? Todo mundo quer saber. Por quê? A poupança já não é mais aquele 6% ao ano que antes era garantido, os imóveis têm bastante oferta, tem os altos e baixos da bolsa, do mercado, enfim, né? Do dólar, dessas coisas tudo que o Gabriel vai nos dar umas dicas aí. Gabriel, obrigado por ter aceito o convite. A TV Cidade está à tua disposição. Sempre que quiser passar o teu recado aqui, a TV tem o maior interesse de pessoas especialistas como você, que vai passar muitos conhecimentos para os nossos telespectadores, que são hoje na cidade apenas 32 mil pessoas. Uau! A câmera tua ali para te dar o teu oi inicial, né? E dizer o que tu quiser aí. Quanto tempo, por exemplo, trabalha no ramo? Olá pessoal, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, o prazer, Glaci, obrigado, agradeço muito o convite e com certeza vamos conversar de bastante assuntos hoje, né? Hoje a gente está num momento muito singular de, vamos dizer assim, um alinhamento de muitas oportunidades. O Brasil está mudando, né, do que vinha sendo a história recente, e eu acho que, assim, hoje a gente pode bater um papo de vários assuntos, mas o grande recado é perceber que hoje estamos vivendo num novo Brasil. O Brasil é um país jovem e hoje mais do que nunca parece que começou tudo ontem, assim, parece que as coisas que em outros governos, outros países demoram anos e anos, e hoje a gente começa a ter tudo junto ao mesmo tempo e começando tudo novo, né? Então acredito que a gente pode conversar de muitas oportunidades. Hoje o mercado, enfim, tanto dentro da bolsa quanto fora da bolsa, né? O mercado real mesmo de empreendedorismo traz muitas oportunidades. E as pessoas precisam se informar, porque hoje a maior commodity, enfim, a maior arma para aproveitar essas oportunidades é a informação. Né? E através desse nosso papo e do canal que a gente está estabelecendo, a gente pode passar muito sobre isso, dessas oportunidades e de como as pessoas podem aproveitar isso. Eu acho que a maior dificuldade, né, Gabriel, que a gente vê nos dias de hoje é o seguinte: existe um turbilhão hoje de informação. Tu entra no Google lá, pede para ele te dar milhões de dicas, né? Tu como um especialista, né, em assessoria, o que tu aconselha as pessoas assim, a pegar os sites mais conhecidos, mais tradicionais, os nomes mais reconhecidos? Como é que se separa o joio do trigo para uma pessoa que é um leigo no negócio? Isso é uma dúvida muito recorrente, né? Justamente como as pessoas começam. E nesse mercado, enfim, economia, na área de investimento, não existe regra correta, existem várias formas de começar, várias formas de buscar. É um caminho, uma curva de aprendizado muito subjetivo, porque cada um tem uma característica, tem uma certa tolerância a determinados riscos. E isso a gente vai falar bastante também, porque hoje a gente está numa realidade em que, para a pessoa conseguir ter uma rentabilidade interessante, ela vai precisar se acostumar a correr um pouco mais de risco, porque hoje o Brasil mudou. Hoje a gente vinha de uma taxa de juros que, há 3 anos atrás era 13, 14, e agora está em 4,5, né? Ao ano. Ao ano. Como você falou, a poupança antes rendia 6% ao ano, agora a poupança não dá 4, dá 3 alguma coisa. Então a gente está numa realidade que é o que a gente do ramo fala, né? É um admirável mundo novo. A gente brinca entre nós, né? O Brasil virou a Suíça, o Brasil virou o primeiro mundo e só não contaram pra gente, né? Ninguém está sabendo, porque é um turbilhão de novas ideias e coisas boas, né? Sim, muito. Um país que tem juros ao ano de 4,5%. É primeiro mundo. É um país que a gente já pode dizer que está sendo um pouco mais civilizado em termos financeiros, né? Antigamente a gente vinha de taxas aí de 2 dígitos, né, por muitos anos, e agora não só 1 dígito, como abaixo de 5. Poxa, uma coisa interessante, na virada de 2018 para 2019, muitas casas de economia, muitas áreas de pesquisa publicaram suas perspectivas, e era justamente a troca de gestão para a entrada do Bolsonaro, toda aquela expectativa.
E aí, um ano depois, é muito interessante comparar o que era a expectativa no final de 2008 e o que foi entregue que aconteceu no final de 2019. No final de 2018 para início de 2019, a expectativa é que os juros no Brasil iam subir, né? Iam voltar para casa de 7,5% ao final do ano. E o que aconteceu foi exatamente o contrário. O que a gente imaginou que fosse subir, os juros caiu, né? Então, em vez de ir para 7,5, foi para 4,5. Ainda caiu um pouco mais e ainda pode cair um pouco mais na próxima reunião agora, no início de fevereiro, que o Banco Central vai fazer. Graças ao santo Paulo Guedes. É aquela coisa, vamos dizer assim, o Paulo Guedes, ele realmente, na minha humilde visão, ele é o cara certo, no lugar certo, na hora certa. Claro, ele pode ter erros e acertos, como qualquer pessoa, mas o que é inegável é que o cara realmente está demonstrando esforço em tentar acertar. Né? Já acertou, né? Porque muita o segundo coisa semestre acertou. foi... A maioria dos empresários já acreditaram, já começaram a investir, né? Sim, a economia já está mais dinâmica. Ele mesmo fala nas entrevistas que ele dá, né? A previsão que ele começou o governo era o seguinte: 1% de crescimento no primeiro ano do governo, 2% no segundo, 3% no terceiro, 4% no quarto. A previsão inicial do primeiro de 1 já foi 1,2%. A previsão do segundo de 2, hoje a média de consenso é entre 2,5% e 3%, que era o previsto 2%. Quando for no terceiro ano, que a perspectiva era 3, vai vir ali pelos 4 alguma coisa, se tudo caminhar bem conforme está vindo, né? E no último ano, que a previsão era 4, a gente pode ter algo entre 5 e 6. Aí sim, Aí realmente pavimenta a situação dele, do próprio Bolsonaro, para conseguir entrar muito forte no processo eleitoral e quando tentar uma reeleição. E o Bolsonaro está pensando nisso para manter o sucesso que ele está tendo, mas principalmente para implementar as medidas aqui, né? Com certeza. Que ele está buscando, né? Porque mudou o Brasil, como nem tu disse ali, né? A gente tinha empresários indo embora, empresários fechando empresa, desemprego em altíssima, né? Quem é que ia investir com aquela instabilidade que o emprego era só o Bolsa Família, era só, né? Então, não tinha cabimento, né? Que experiência que tu tem de mercado na lida fora o tempo de bancário, em ações, por exemplo? Então, eu trabalhei em bancos pelos últimos 15 anos, tô trabalhando agora como assessor de investimentos na XP tem 1 ano e pouquinho. E como investidor, pessoa física, desde 2006 eu já me arrisco um pouco no mercado, já trabalhei com vários tipos de instrumentos, já usei alavancagem, já parei de usar alavancagem. O que é alavancagem para o nosso público ali? É uma coisa muito perigosa e eu recomendo que qualquer um que for investir usando alavancagem, tem que estar muito bem preparado, tem que estar muito afiado, muito ciente do que está fazendo, porque é um nível de risco diferente, não é para qualquer um, né? Então, a alavancagem seria você operar utilizando crédito, utilizando empréstimos ou algum tipo de alavancagem que você toma um recurso para poder fazer uma operação com um volume muito maior do que você poderia com Não seu é recurso vender o inicial. carro e investir na bolsa, é tomar um empréstimo no banco. Ou no banco, ou em corretor, ou por instrumentos que já te dão uma ou certa alavancagem. Ou dos parentes, que é pior ainda. Aí é pior ainda. No mercado o pessoal fala, nunca aposte a sua casa, pelo amor de Deus. Até porque a lei Sarney não deixa levar se for uma só, né? Pois é bem de família. Né? Mas com relação às oportunidades assim, que tu vê no dia a dia, tu chega num cliente, como é que tu convence o cliente que investir em ações é o melhor negócio no momento? Que oportunidade é essa que tu oferece, baseado nessa tua experiência e na credibilidade que a XP alcançou nesse um curto espaço de tempo? A XP tem quantos anos de vida? 18 para 19. É jovem, né? Bem jovem. Para ser ramo, né? O nosso presidente, o Guilherme Benchimol, ele tem 42 anos. É um guri. E já está entre os 50 mais influentes pela Forbes aí no mundo. No mundo? No mundo. É um orgulho para o Brasil e para o Rio Grande do Sul, que a XP começou aqui. Começou aqui, com certeza. Né? A gente recentemente, em dezembro, a XP fez a operação de abertura de capital na Bolsa Eletrônica da Nasdaq, lá em Nova York. Né? A ação foi precificada no teto, né, do estudo de valuation, né, da precificação da empresa. E desde então, desde que lançou na Bolsa, já subiu mais de 50% a ação. Quem investiu já conseguiu algum lucro. E assim, é uma empresa que, é o que eu falo com meus colegas, né? Ela achou o game, né? Achou o jogo dela, achou o modelo de negócio dela para poder crescer, para ter escala, para crescer de uma forma acelerada, né? Então, hoje a gente já está entre as 15, 16 maiores empresas do país. Do país, com 18 anos na estrada, né? Superando
dinossauros aí da... Pois é, superando grandes nomes, né? E é um orgulho pra gente esse crescimento. E assim, o que fica em termos de oportunidade, voltando à tua pergunta da questão da como é que a gente vende ações, enfim, certo. como é que vende renda variável, é a questão de trazer essa perspectiva com um olhar mais distante, mais histórico, entender o momento, né? A XP talvez ela percebeu uma das fontes, né, desse crescimento, ela percebeu que o mercado bancário não dava a devida atenção, né? Ele não supria a verdadeira demanda do investidor, né? Quando eu atuei em bancos, eu tinha mais de 400 clientes que eu tinha que dar conta e eu cuidava de tudo. 50 produtos? Cartão, seguro, o que você imaginar. Hoje eu sou absolutamente focado em investimentos. Por isso especialista. E também, né? A gente também trabalha alguma coisa com seguros, né? Com câmbio, com previdência, mas a grande bandeira é os investimentos, né? Que norteia todo o DNA da empresa. E eu trabalho com um foco muito maior. Então, a minha carteira vai ter ali no máximo 150 clientes, em que eu fico realmente, assim, a maior especialidade que eu gosto de ter não é em mercado, mas é nos meus clientes. Eu entendo eles profundamente, conheço os objetivos, os anseios, e aí os planos a gente compartilha, né? Os planos que eles têm de futuro. Então, eu entendo muito bem o que cabe, o que não cabe, qual a oportunidade que vai alavancar ali o portfólio de determinado cliente, que encaixa com o nível de risco, com o nível de intensidade com que ele quer se envolver no mercado. E hoje, falando de ações, a gente tem números, né, valuations, que a gente chama, né, múltiplos, onde você precifica determinadas ações que estão ainda atraentes, né? Existem ações que já subiram muito, claro, mas existem ações que ainda estão muito atraentes, né, que têm um potencial de crescimento muito grande. A gente precisa lembrar que a Bolsa é a seleção brasileira, não é qualquer empresa, são grandes empresas, empresas consolidadas, empresas que já têm uma previsibilidade ali de lucros, né, de crescimento. E, querendo ou não, a gente tem um mercado ainda pequeno, são cerca de 400 empresas na Bolsa, né? Isso é pequeno. No Brasil inteiro só tem 400. No Brasil inteiro, 400 e pouco, não passa muito disso. Poxa, nos Estados Unidos, só de bancos são mais de 8 mil bancos. Certo. Né? As ações, as bolsas americanas têm 3 mil, 4 mil, 5 mil empresas. É muito, mas uma outra magnitude de escala nem comparar, a mais, né? Uma pergunta, assim, por toda essa experiência que a XP tem e especialista que vocês são, né? Que vocês são disputados a passes, né? Dos melhores do mercado. Mas a XP, lógico, tem muitas ferramentas que auxiliam essas tomadas de decisões, né? Sim, números globais, locais, safras, enfim. Isso tudo são ferramentas caríssimas também, né? A gente tem uma área de pesquisa, né? A XP em São Paulo, na sede, tem uma área de pesquisa econômica, enfim, de análise de mercado muito forte, muito grande, muito consolidada, que municia a gente, né, todos os assessores, para poder prestar informações, para poder fazer sugestões de portfólio. Tomada de decisão, né? Exatamente. Essas tomadas de decisão baseadas em números, baseadas em evidências e dados que a gente recebe, né, bem trabalhados. A gente, às vezes, também consulta dados de terceiros, de outros fornecedores de informação. E a questão toda é que hoje a gente tem uma oportunidade em que a gente tem um mínimo de previsibilidade. Sim. O Brasil sempre teve esse problema de você não saber o que vinha. O pessoal tem a piada, né? Nem o passado é seguro no Brasil. O passado muda outro dia. Você tem coisas que você nem imaginava. Surge aí como uma assombração e você tem que lidar com isso. Boa. Né? Então, hoje a gente tem uma previsibilidade. Então, a gente consegue enxergar que essa mudança de juros, que essa queda dos juros é uma mudança estrutural. Não é um cosmético, não é uma canetada, não é alguém querendo por bel prazer reduzir um custo. O eleitoreiro até. Exatamente, um uso populista e tal. Uma coisa que me chamou muita atenção é o seguinte, o cheque especial sempre foi o bandido, né? E se falava em 20% até mais. Né? Hoje a Caixa está trabalhando com menos de 6% até. Né? Pois é. Então é um bom exemplo no mercado que a coisa vai durar. Né? Que vai mudar. O próprio Banco Central ele recentemente publicou uma regra em que os bancos não podem mais exceder a taxa de cheque especial acima de 8%. Ele limitou
a cobrança dessa linha, desse produto. Coisa inédita no Brasil, né? E olha, vamos combinar, 8% ao mês. Que já Esse é um limite. absurdo, né? Tinham vários bancos que cobravam mais. Claro. Meu Deus. Muito mais. Né? E em compensação, para compensar a perda de receita de alguns bancos, ele criou uma taxa, né, que antes não existia em cima desse produto. Alguns bancos isentaram, enfim, para se posicionar no mercado. Mas, assim, aquele país campeão mundial de juros, a gente acredita, assim, tudo leva a crer, até onde a vista alcança, que mudou, que agora os juros no Brasil vai ser de um dígito por muito tempo, vai flutuar, pode vir a subir ali até o fim do governo, mas assim, a casa de um dígito está pelo menos garantida pelos próximos 5 anos aí, vamos estar. E não tem outro jeito, né, Gabriel? Como é que vamos gerar emprego para esses milhões de pessoas nesse estado e pessoas que estão entrando no mercado agora também, né? Tem que ser isso aí, tem que ser liberal, tem que ser dar emprego, né? Pois é. E esse é o caminho, né? Você falava ali no Guedes, mas tem o Moro, que está botando em ordem a casa da bandeira, ordem e progresso, né? Com certeza. Que sem progresso, quer dizer, sem ordem nunca vai ter progresso, né? Sim. Mas você falando do Tarcísio também anteriormente, né? Ministro dos Transportes. Esse é um cara que está trabalhando muito. O Bolsonaro elogia ele toda hora porque o cara pegou uma estrada lá com 1 quilômetro e já fez 30, né? Sim. Os lugares mais longínquos do Brasil lá, que não tinha acesso, os caminhoneiros ficavam às vezes uma semana atolados. As concessões, Também, né, as vendas, as privatizações, né? a agenda está muito... Né? O BNDES, que antes era a vaca gorda do governo, né, que gastaram 700 milhões, não se sabe aonde ainda. Muito já se sabe, né? Mas o Guedes está dizendo que vai para o investimento social, que é esgoto, que é uma coisa que é o DNA do que é saúde, banco, né? Sim. Uma coisa... O BNDES recentemente está se desfazendo agora de ações da Petrobras, né? Está se desfez de ações do Banco do Brasil. Ou seja, ele está tirando aquelas coisas que não tem nada a ver. Penduricalhos que não é dele, né? Enfim, né? E isso movimenta a bolsa também, né? Bastante. Que é um dos valores expressivos, né? E a nossa bolsa, é muito interessante notar que em dólar ela ainda está muito longe do recorde dela de 2018. 2008, desculpa. 2008, mais de 10 anos, né? Então, quando a bolsa bateu... Foi um período negro da economia 2008. Né? Pois é, assim, isso foi muito engraçado. O Brasil, ele teve o seu melhor momento econômico em 2008, que foi o auge da pior depressão mundial, né, dos últimos séculos, das últimas décadas. E aí o Brasil, que estava bem naquele momento, de repente, pelos seus próprios problemas domésticos internos, se desandou e aí ficou 10 anos caindo, 10 anos em queda, sendo os últimos 5 depressão, né? Os últimos 5 uma queda muito acentuada. Até 15 milhões de desempregados. Pois é, e agora mesmo a bolsa batendo todos esses recordes que bateu, até hoje estava caindo, enfim, recentemente deu uma quedinha por conta dessa questão do vírus, depois a gente até fala um pouco sobre isso, mas em todos esses recordes que ela veio batendo, ela ainda está longe do recorde histórico em dólar, comparado à cotação do dólar de 2008. Né? Então, a gente ainda tem um espaço grande de valorização até atingir esse recorde, e tudo isso que está acontecendo é a partir de investimento interno. Então, são instituições brasileiras, entidades no mercado e o próprio investidor pessoa física que está sustentando essa alta das empresas. Estava esperando investir e gerar mais renda, né? Sim, que estão fugindo dessa renda fixa, né? Que perdeu o charme, né? Claro. A renda fixa rebaixada, pequena. Então, para você ter um retorno, conseguir gerar um patrimônio maior, fugir da inflação, ganhar da inflação, vai ter que correr um pouco de risco, né? Inevitavelmente. Por que é uma máxima que quando o dólar sobe, a bolsa cai, quando a bolsa sobe, quando a bolsa cai, o dólar sobe? É aquela... Isso está mudando, né? Isso foi um reflexo da questão de que, por muitos anos, o maior bolso da bolsa era o investidor estrangeiro. Então ele vinha, trazia seus dólares, comprava empresas aqui e era o maioral, né? Era o maior entre as instituições que compunham os investidores da nossa bolsa. Capital volátil que chama? Exatamente. Só que aí, como abaixou a nossa taxa de juros e esse diferencial de juros lá fora e aqui dentro ficou muito achatado, perdeu a graça também fazer isso. Eles chamam de carry trade, né? De trazer, pegar a dívida fora e aplicar aqui dentro na renda fixa e ganhar esse diferencial de juros. Isso diminuiu absurdamente, assim, praticamente acabou. Então, nesses momentos, quando a bolsa caía aqui, era o investidor estrangeiro tirando dinheiro e o dólar subia.
Mas a gente viu, em determinados momentos, que a agenda doméstica aqui, ela estava ditando o rumo da bolsa de alta, ao mesmo tempo que no mundo a incerteza subia por conta daquela briga com os Estados Unidos e China, né, do acordo comercial. Então, nessa situação, tinha uma pressão estrutural de juros internacional para subir o dólar, por conta dessa incerteza na negociação dos dois grandes players, e no Brasil tinha uma alta da bolsa por conta do cenário doméstico, a esperança com Bolsonaro, a esperança com Guedes, a esperança com as reformas, com a reforma da Previdência. Então, essa questão tradicional foi quebrada um pouco ali. Ali o dólar subiu e a bolsa subiu junto ao mesmo tempo. Que era uma coisa praticamente inédita, né? Pois é. E assim, o dólar, ele ainda está, em reais, né, ainda está um pouco barato. Se você for, como eu falei, né, em 2008, trazendo para dólar a nível de hoje, seria 7 e pouco o dólar de 2008 para hoje. Bem inviável até viajar, né? Pois é. E você vê, então, e o dólar tá 4, hoje bateu 4,27. Então, assim, pô, ainda tem espaço, ainda tá relativamente barato em números de 2008, né? Significa que vai subir? Pode ser que sim, pode ser que não. O câmbio, o pessoal disse que ele só surgiu para fazer os economistas sempre falar a coisa errada, né? Boa, eles sempre erram, né? Mas o dólar hoje, assim, tem condições de cair o dólar? Tem. Dessa faixa de 4? Condições de cair tem, mas depende muito de um dever de casa, né? Porque assim, quem talvez seja o grande drive para poder trazer o dólar para baixo é o investidor, o grande gatilho. Né? Para fazer o dólar cair, seria a entrada do investidor internacional de volta no Brasil. Ele faz isso via dois canais: investimento direto, que aí é fábrica, gerar emprego, fazer petróleo, né? Prospecção de petróleo, ou via capital especulativo, que aí ele realmente compra ações na bolsa e tudo mais. Essa via especulativa ainda está um pouco congelada, vamos dizer assim, porque o Brasil ainda é um país arriscado. Né? A gente, em 2008, tinha o grau de investimento, que era aquele selo, né, de confiança das agências de risco internacionais, falando, olha, esse país é sério, esse país paga suas dívidas, pode aplicar nele. Hoje a gente não tem mais esse selo. Então os grandes investidores institucionais, que são fundos de previdência, que investem por longos anos, nem tocam no Brasil. Né? As grandes casas de administração, BlackRock, PINCO, eles também não falam de Brasil, não tem Brasil nos seus portfólios. Então tudo que está subindo aqui, o pessoal fala, é a festa nossa. Né? O Ian Goldfein, né, que era ex-presidente do Banco Central, falou, é uma festa nossa por enquanto. O estrangeiro está de fora, tudo que está subindo a bolsa. Né? Então, ainda falta a gente demonstrar, né, e o governo tem feito seu dever de casa, mas ainda faltam alguns degraus para subir, para reconquistar essa confiança e ter mais investimento estrangeiro. Na via de investimento real, isso está acontecendo. Né? Então, por exemplo, o próprio ministro Tarcísio fez concessões que trouxe investimentos estrangeiros, né, internacionais, e vão fazer ali, gerar emprego, investimento real. Então vai vir moeda forte, dólar, e vai virar obra aqui. E isso é uma fonte que tem contrabalanceado as altas do dólar, né, que são mais estruturais, são mais globais. Mas a via do investimento, que é para a bolsa, enfim, do grande investidor institucional, que vai ficar com dinheiro aqui muito tempo, essa ainda falta muita coisa para a gente conseguir entregar. E o gringo, ele tem essa coisa que ele prefere pagar mais caro, mas com mais segurança, do que entrar mais barato com mais risco. É mais comedido e experiente, né? Lógico, já se queimou com o Brasil e com países da América Latina muito, né? Vê a Argentina agora, né? Puxa, essa agora vai ser o balde de cal que eles precisavam, infelizmente. Com relação, e o cal, inclusive, descobri há pouco tempo que o cal era o melhor os vírus não espalham pelo branco. O cal por isso que eles pintavam muita coisa de branco. Com relação a essa febre do momento agora, que é o coronavírus, né? Que não é a cerveja, né? O que tu me diz disso? Será um novo vírus ebola, alguma coisa assim que vai matar o mundo, de repente não se fala mais, para. Pois Então, eu tenho tido muitas perguntas sobre isso. Eu tenho um cliente que mora na China, inclusive, que falou comigo muito assustado, vou vender tudo que eu tenho, vou embora e tal. E assim, é uma questão muito delicada, né? É subjetivo, mas assim, não é a primeira vez que isso acontece, nem na China, nem no mundo, nem no mercado, né? Então a gente já teve outros surtos de outras doenças, de outros episódios que geraram perdas, geraram preocupação, apreensão,
Mas assim, um dado que eu tenho falado com os meus clientes, enfim, que a gente tem conversado muito, um dado a gente ficar atento é a letalidade do vírus, né? Até o último número mais recente que eu tenho, tinha se falado entre 7 mil casos, mais de 7 mil casos de infecções confirmadas e 170 mortes, né? Então é uma letalidade que está abaixo de 3%, é uma letalidade baixa, né? Basicamente, quem tem falecido são pessoas com saúde já debilitada, ou crianças, ou idosos, ou até gestantes, enfim, alguém que tem alguma questão com a imunidade. Então, em sendo uma letalidade baixa, poxa, pode acontecer como tantas outras vezes aconteceu, que ser uma gripe que vem e passa, né? E aí, quem aproveitou esse momento, saiu do ciclo de ficar focado no pânico, naquele medo que a própria mídia, porque precisa vender, precisa divulgar, né? Ela acaba exagerando um pouco, né? Não estou tirando de forma nenhuma a gravidade da situação, uma situação preocupante, mas assim, existe um certo sensacionalismo e a gente precisa descontar isso, né? Porque se você descontar isso, você vai perceber que determinados ativos se tornam atrativos com essas quedas, que não tem muito um fundamento, né? Pô, eu vou falar que as empresas do Brasil vão desvalorizar 10, 20% por conta de um vírus na China. Pô, tem empresas que nem tem conexão direta com a China pelo seu negócio, enfim. Então, que não tem como ter esse contágio financeiro tão forte. Isso é mais um movimento de manada, né? De pânico. Então, muitas vezes acaba que pode ser uma grande oportunidade de se posicionar. E o que tem que a gente ficar muito atento, eu tenho conversado de novo, é essa questão da letalidade e do contágio. O contágio está forte, beleza, mas, poxa, a crise do SARS, que era a síndrome respiratória lá em 2003, que aconteceu na própria China, matou muito mais. Com esse número de infectados que tem hoje, um pouco menos, tinha morrido mais de 800 pessoas. Olha só, é um né? número alto. E dessa vez, 170, e a China, e também isso está causando um pouco de repercussão, a China se movimentou muito rápido. Em 2003, a China demorou para reagir. A China, ela foi um pouco relutante em informações, ela não teve tanta transparência. Até, né? Pois é. E agora isolaram até uma província lá, né? Vários, fizeram um processo de quarentena muito grande em vários locais. Mas por que também, né, Gabriel? Porque assim, ó, qualquer coisa que a gente usa no dia a dia vem da China. A que ponto nós vamos chegar? Não, então não vamos consumir mais nada, porque tudo vem da China, né? No mundo todo, né? Pois é. Então, assim, a China tem agido de uma forma que dá esperança, né? Porque eles estão sendo muito cuidadosos, estão agindo de uma forma muito drástica, mas ao mesmo tempo assusta quem está lá, porque vê aquela movimentação, pô, a cidade paralisada e tudo mais. Mas isso, embora pareça um mau sinal, é um bom sinal, é um sinal que está se tendo preocupação, está se levando a coisa a sério. E eu, assim, se eu fosse fazer uma aposta minha, pessoal particular, eu te diria que daqui a 2 meses a gente nem vai ouvir falar disso. Assim como há 1 mês atrás, você sabia que o país e o mundo estavam quase na beira da guerra? Pois é. Irã e Estados Unidos estavam quase se trucidando no nível mundial. E aí todo a gente... com medo, né? Aquele pânico, meu Deus, vai rolar guerra no mundo... Acabou. Cadê? Passou. Ainda tem uma situação, uma noticiazinha, mas aquela repercussão forte passou. Né? E existem esses episódios, assim como a própria briga comercial China e Estados Unidos estava gerando 1 ano de tensão e de repente fizeram uma primeira fase do acordo e pá. Bom para os dois, negociação, bom para os dois, bom para o mundo, né? E a coisa baixou a tensão. Então, o mercado, ele vive muito dessas questões das notícias que conseguem se colar no mercado. Né? Então a notícia da acordo comercial colou no mercado, o mercado era em função daquilo ali. Aí passou um pouco, aí veio a notícia da guerra, aí colou no mercado, só se falava da guerra na questão do mercado. Aí passou a guerra, aí agora veio a gripe. Aí daqui um pouco passa a gripe, daqui a pouco vai ser uma crise de um país que deu calote. Assim como teve a Argentina há pouco tempo, teve a Venezuela, aí depois vai ser uma outra guerra que envolve alguma questão do Oriente Médio. Né? Exatamente. Com relação a ações, assim, todo mundo diz que é um mercado de risco, né? E é um mercado de risco porque ele baixa e sobe e desce, né? Sobe e desce, né? Vocês como especialista, qual é a principal ferramenta que vocês convencem o cliente para ser um investidor em ações? Olha, eu gosto muito do Luiz Barsi, né? O Luiz Barsi é um mega investidor brasileiro. Ele é a maior pessoa física com investimentos, né, em empresas da Bolsa hoje, que eu saiba, né? E ele, assim, ele tem frases muito legais. E uma das coisas que ele fala, que eu acho muito fantástico, ele fala o seguinte: as pessoas me perguntam, investir em ações é arriscado, é problemático? E aí ele fala o seguinte: cara, eu concordo que tem risco, mas para mim
é muito mais arriscado a pessoa pensar em contribuir 35 anos para o INSS e ao final da vida esperar receber a aposentadoria. Ele tem um risco muito maior nessa situação, porque o governo pode quebrar, pode vir crise política, pode vir populismo, enfim, tem N fatores, né? Enquanto que na Bolsa, ele, né, de novo eu falo o seguinte, se você ficar religiosamente, com disciplina, com dedicação, pesquisar, se informar, fazer... Bem assessorado, fazendo escolhas, né, sustentadas, né, em evidências, em fundamentos, e você comprar 35 anos de boas ações de empresas, todos os meses, religiosamente, você está destinado a ficar milionário. Destinado. Né? E qual é o problema? Quantas pessoas conseguem ficar 35 anos com disciplina, fazendo uma diligência ali financeira e todo mês investindo, fazendo uma poupança e todo mês investindo com regularidade? Esse é o grande inimigo, né, do investidor. Primeiro de tudo é a paciência, porque o juro composto ele precisa do tempo, né? É um dos fatores do crescimento do saldo é o tempo. O segundo fator é a taxa, né? E essa taxa depende dessa paciência para se dedicar, escolher boas ações, ou enfim, escolher fundos com gestores que tenham um histórico bacana, né? Que tenham um nome consolidado no mercado, ou enfim, N formas de investir, mas você fazer aquilo com afinco, com dedicação, e aí depois de 30, 35 anos, muito difícil alguém que fez isso com essa diligência não está totalmente independente financeiramente. Né? Sem depender de aposentadoria pública, de nada. Né? Gabriel, por incrível que pareça, já passou 30 minutos nosso tempo aqui. Rápido, né? Então, uma pergunta assim, final, tem limites para aplicar na Bolsa? Tem limites para ser um investidor? Tem valor mínimo? O que tu passa para o investidor? Assim, que conselho tu daria para aquele que está com os pila parado e está a fim de movimentar isso aí para não deixar decrescer? A primeira coisa é fugir da poupança, né? Eu acho que é importante para o investidor perceber que o mundo mudou, que o Brasil mudou, que essa taxa de juros de 4,5% ou pelo menos de um dígito veio para ficar, isso pelos próximos anos, aí quem sabe até décadas, né? A gente pode ter um juro na casa de um dígito. Então, assim, não existe um mínimo, tá? Você pode comprar ação hoje com R$10, R$20, né? Determinados papéis de empresas, para você começar. Mas, assim, a gente sempre aconselha a ser conservador, vai com calma, vai passo a passo, não pule etapas, né? Comece com produtos que você consegue se familiarizar mais, que estão atrelados ao risco que você acredita que consegue topar, vá aos poucos e à medida que você for ganhando confiança, enfim, for tendo mais conhecimento, dê passos maiores, né? A gente sempre recomenda, não importa o quão profissional ou quão leigo qualquer um que vai investir seja, tenha uma assessoria. Né? Os grandes mega investidores do mundo todos têm assessoria, os grandes presidentes de empresa têm assessoria. Por que o investidor pessoa física comum acha que ele vai conseguir ser melhor e sozinho, né? Totalmente autodidata? Você pode conseguir, mas para que correr esse... O risco é maior ainda. Percorrer esse caminho mais complicado, né? Então procura uma assessoria. A nossa assessoria em específico, né, a Nipur, que é o escritório que eu trabalho, a gente trabalha com um segmento mais private, então a gente atua a partir de R$300 mil, mas para você ser cliente da XP não tem mínimo nenhum, você pode se cadastrar ali pelo próprio site da XP, xpi.com.br, e começar com qualquer valor. Né? E assim, como, né, enfatizando, estamos no momento ímpar da nossa história, da economia, do governo, da conjuntura mundial, onde as coisas estão convergindo, né? Estão todas alinhadas, trazendo oportunidades grandes. Então a gente está num momento comparável talvez ao que foi 2002, quando a Bolsa passou 4, 5 anos subindo sem parar. Olha só. E a gente pode ter um cenário parecido de ficar 5, 6 anos aí subindo, né? Se tudo der certo, se não vier nenhuma surpresa, né, desagradável. Então, poxa, procure uma assessoria, procure estudar, procure se capacitar, não deixe dinheiro na poupança, a poupança vai perder da inflação daqui em diante. Então quem está na poupança está perdendo dinheiro. Então hoje, nesse momento, mais importante é buscar informação, buscar educação financeira. Com isso você vai melhorar os seus investimentos, vai melhorar suas perspectivas e vai ter muito ganho, vai surfar um momento importante, né, de prosperidade, de crescimento que pode ser bem duradouro. Né? Obrigado pela tua presença aqui. Eu que agradeço. Foi muito bom. Foi um prazer. E tenho certeza que tu vai ter muita contribuição para passar para o nosso telespectador, que todo mundo quer saber o caminho da roça. Né?